Olá, pessoas! Olá, fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Este é o bloco do estudo dirigido do livro Grilhões Partidos, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos agora no terceiro vídeo, Estamos na parte da prolusão, que é, na verdade, é o prefácio, Prolusão é um nome que Manuel Filomeno usou aqui, e que ele é dividido em 4 partes, No vídeo anterior examinamos o grupo de trabalho, a equipe de trabalho, no trabalho de desobsessão espiritual, já que o tema central desta obra de Manuel Filomeno de Miranda, como acho que de todas as obras dele, é a obsessão, essa influência malfazeja de um espírito sobre o indivíduo, que pode ser desde a obsessão simples, uma influência moral, até mesmo a obsessão por subjugação, que pode causar doenças físicas, inclusive, tanto no corpo quanto na mente, doenças mentais, as pessoas podem até enlouquecer, E essa obra aqui, inclusive, trata, dessa questão, obsessão e doença mental, que muitas vezes, como eu já comentei em um vídeo anterior, quando a pessoa tem mediunidade ostensiva, o processo de obsessão ainda se faz mais intenso, porque a sensibilidade é maior, o campo vibratório é mais aberto, Todos, podem sofrer influências negativas dos espíritos, perturbados e perturbadores, Mas com o médio ostensivo, isso é mais intenso, Então aqui há-se trabalhos de desobsessões, nos centros espíritas, trabalhos de desobsessão sérios, que é como examinamos no vídeo anterior sobre a equipe de trabalho para se fazer um trabalho realmente de desobsessão, de socorrer o espírito obsessor, consequentemente socorrer a pessoa obsidiada, E muitas vezes quem mais precisa de socorro é o obsessor, mais do que o obsidiado. Então aqui no item 2 da prolusão, continuando, o item 1 foi a equipe de trabalho, agora item 2, o obsessor. Então vamos examinar essa figura que é o obsessor, Será que nós já não fomos obsessores? Será que nós ainda não corremos o perigo de sermos obsessores, De acontecer algo na nossa vida em que a gente não encare com o devido equilíbrio e queira partir para uma vingança, para uma perseguição, Essa perseguição que pode até começar aqui no mundo material, encarnado, e se estender ao plano espiritual no processo de obsessão por perseguição, e tudo mais. Então, o que é o obsessor? Bom, o obsessor é o espírito que pratica a obsessão, que é a influência negativa, em cima de uma vítima, vamos dizer assim, e que pode causar tanto problemas morais sérios, como até problemas mentais e físicos, Então, a visão aqui do obsessor, o Manuel Filomeno de Miranda está bem atrelada à questão do trabalho de desobsessão, já que no item 1 do vídeo passado falou da equipe de trabalho, agora vamos falar do obsessor, que é um dos objetos da equipe de trabalho na desobsessão, não é isso? Ok. Olha como Manuel Filomeno de Miranda começa dizendo assim: o espírito perseguidor, o obsessor, genericamente denominado obsessor. Eu gostei desse genericamente, inclusive, O espírito perseguidor, aquele espírito que persegue com seu ódio, com a sua vingança, por não ter perdoado. Ou então, pode ser, a gente sabe que a obsessão nem sempre é por vingança, Às vezes é por afinidades negativas, pessoas mergulhadas no vício, por exemplo, que atraem espíritos obsessores. Beleza. Mas o nosso foco principal neste livro aqui é mais, como eu já falei nos 2 vídeos anteriores, é a obsessão por vingança, a perseguição, que é a mais grave, inclusive, e a de mais difícil tratamento e cura, Então, o perseguidor, genericamente denominado obsessor,
Em verdade, é alguém colhido pela própria aflição. A aflição de alguém que se sentiu muito lesado, muito violentado e agora quer reparação. E busca essa reparação através da vingança, achando ele que isso é justiça, né? Então ele realmente foi tolhido, colhido pela própria aflição. Ex-transeunte do veículo somático, ou seja, já foi, é um espírito que já esteve encarnado, claro, como todos nós, né? Experimentou injunções que o tornaram revel. Revel é rebelde, revoltado, né? Acho que está mais para revoltado, porque rebeldia nem sempre é algo ruim, não. Rebeldia simplesmente é quando a gente se não vê que algo está bom e luta pelo melhor, né? Mas assim, revoltado, né? Revel quer dizer revoltado. Então, experimentou injunções, experiências negativas que o tornaram revel, revoltado, né? Fazendo que guardasse nos recessos da alma as aflições acumuladas, de que não se conseguiu libertar sequer após o decesso celular, ou seja, a morte do corpo. Então, muitas dessas angústias, desses sentimentos ruins que ele leva e que o tornam um perseguidor cruel muitas vezes, são coisas que aconteceram em uma encarnação, na sua última encarnação. Pode ser por um processo mais longo, mas normalmente é muito comum ser algo da última encarnação, né? Dele vai para o plano espiritual e quer reparações por injustiças, por coisas que ele sofreu na encarnação, né? E aí tem vários tipos de coisa, até entre familiares. Um familiar pode ser o obsessor do outro, pode perseguir, né? De repente o traiu, né? O espoliou de alguma coisa, de alguma herança, seja lá o que for. Brigas em família é o que mais acontece. Pode ter sido até assassinado em família também, né? Muitas vezes essas perseguições são de pessoas que são familiares consanguíneos na encarnação presente. Quando um desencarna, persegue o outro, né? Pode ser um funcionário revoltado com um chefe cruel, por exemplo, ou alguém que foi traído por um amigo, ou alguém que sofreu alguma violência de algum criminoso, por exemplo, pode ter sido até morto. São várias coisas, né? Ou alguém que foi traído pela esposa, pelo marido, uma traição, gerou muito ódio e aí vira um perseguidor também, né? Dos traidores, e por aí vai, né? Então o indivíduo se torna obsessor por diversos motivos, mas uma coisa em comum: os motivos não são saudáveis, são motivos bastante ruins, né? Senão não seria obsessor. E aí, né, ele sempre quer perseguir aquele que ele tem como seus algozes. Interessante, né? A gente coloca o obsessor como um algoz, né? Mas de repente o obsessor vê como algozes aqueles que ele está perseguindo, porque acha que eles lhe devem, né? Te devem. E está cobrando uma dívida que para ele é mais do que justa. Bom, pode ter obsessores que realmente façam perseguições espirituais por pura maldade, porque tem a mente ainda muito primitiva, muito arraigada às mesquinharias, muito materializadas, né? Que se tornam que são obsessores por não saberem ser coisa melhor, né? Preferem ficar nas sombras. Mas, assim, as obsessões que mais se chama a atenção, que são mais intensas, são de almas ligadas e são por cobranças, por vinganças. São as mais intensas, né? Que é o caso da história desse livro, né? Do Grilhões Partidos, né? Por que grilhões partidos? Porque as pessoas ficam verdadeiramente agrilhoadas, presas. Grilhões é aquilo que prende aqui, né? Que se usava muito nos escravos, né? Então, ele desencarna, vai para o plano espiritual, sabe fazer o uso da razão, mas porém de uma forma perturbada. Ao mesmo tempo, ele usa a racionalidade e a inconsciência, né? A inconsciência que o ódio causa. Vamos dizer assim, né? Aqui, ó.
imanta-se por processo de sintonia psíquica ao aparente verdugo. Verdugo é o inimigo, o adversário, aquele que ele persegue, né? Conservando no íntimo as matrizes de culpa. Olha, gente, tem que haver uma matriz de culpa, né? Vamos dizer assim, uma matriz de comprometimento com esse obsessor, para esse obsessor conseguir agir. Porque um obsessor, um espírito mau, não consegue fazer mal a uma pessoa que é boa, espiritualizada, dificilmente. Pode causar alguma perturbação. O Chico Xavier até se via perturbado muitas vezes pelos espíritos, né? Mas ele não se quedava, não caía por isso, né? Mas também porque a mediunidade dele, gente, era muito intensa, ele era uma antena parabólica, então era um dos preços que às vezes ele pagava, né? Imagino que Divaldo Franco também, né? Que é um médium que psicografou esse livro, né? Também tenha passado por coisas, ou tenha passado e passa ainda, que ele ainda está encarnado, né? Por coisas bem parecidas, né? Então tem que haver esses plugs de comprometimento para que o processo obsessivo se faça, para que o obsessor, né, se ligue ao seu adversário, ao objeto da sua perseguição, né? Então é isso que é interessante, né? O Manuel Filomeno de Miranda já tem uma expressão bem interessante, né? Plugs para a sincronização perfeita entre a mente de quem se crê dilapidado, né, que foi prejudicado, dilapidado, e a consciência dilapidadora, ou seja, o perseguido, né, gerando então os pródromos do que mais tarde se transformará em psicopatia obsessiva. Por que a perseguição, a obsessão espiritual, gente, a perseguição espiritual é algo tão doentio que é algo muito similar à psicopatia humana, o psicopata, né? Que muita gente vê nos filmes, né? Essa coisa toda. Então, é uma verdadeira psicopatia. Pode-se dizer que, de certa forma, o espírito obsessor, o impiedoso, que persegue impiedosamente, perversamente, é um psicopata realmente, né? Ele está num processo de psicopatia mesmo, obsessivo. Ele está obcecado pelo seu perseguido ou perseguidos no plural, né? Porque ainda tem isso também, né? Muitas vezes nem é só um que ele persegue, né? Interessante, né? A novela A Viagem, eu sempre digo, a novela Viagem, muitas das pessoas me fazem perguntas baseadas nos acontecimentos dessa novela. Eu primeiro digo, olha, a novela é muito boa, mostra muitas questões relevantes, mas a novela não tem compromisso doutrinário, então você não dá para tirar conclusões doutrinárias, né, com esta novela, né? Nem mesmo o filme Ghost, que é maravilhoso, mas não tem compromisso doutrinário, mas dá para se tirar muitas ideias boas ali. Mas veja que na novela A Viagem, o verdugo, que é o Alexandre, né, lindamente interpretado por como é o nome dele? Guilherme Fontes, né? Guilherme Fontes, é isso mesmo. Ele tem perseguidos no plural, ele não persegue um só. E você vê que ele se pluga, vamos dizer assim, à mente dos mais frágeis, dos mais suscetíveis, vamos dizer assim. Mas o objetivo dele é todos, né? Mas ele sempre vai na mente dos mais suscetíveis. Isso está bem perto da realidade. Isso que a novela mostra está bem perto da realidade, né? Mas não é bem aquilo, ainda é muito pior, né? Mas ali é a novela, né? Bom, então assim, são ocorrências mesmo de verdadeira, sabe, comensalismo, né? Essa coisa toda, parasitismo, vamos dizer assim. Muitas vezes o espírito está a injunção é tão grande do obsessor com o obsediado que parece inclusive também um parasitismo. Chega também a aparecer isso também em muitas situações. Bom, e aí muitas vezes, né? Devia ser todas as vezes, se fosse possível, né? Espíritos obsessores são atendidos em reuniões de desobsessão. E para ter bom atendimento na reunião de desobsessão, precisa realmente daqueles princípios do vídeo anterior, né? Que está no livro, né? Leiam também, né? Vamos ler aí, quem está acompanhando esse estudo aqui. Não fiquem só com as minhas palavras, porque eu, por mais que eu me esforce aqui, eu não vou abarcar
100% do conteúdo do livro. Acho que isso aqui é mais para estimular vocês a lerem também, Grilhões Partidos, quem não leu ainda, né? Então, quando eles são atendidos em reuniões de desobsessão, são levados à mediunidade psicofônica, porque quando um médium psicofônico está ali e se predispõe a passar a comunicação, não é só passar o pensamento dele para falar, para esbravejar, seja o que for. Há também uma parte terapêutica que é feita no perispírito, desse espírito perturbado, e isso é feito no intercâmbio mediúnico, através de processos de magnetismo, inclusive, né? Magnetismo, terapias curativas, essa coisa toda. Então, o processo de atendimento dos espíritos em reunião de desobsessão é algo assim terapêutico para eles, é um socorro espiritual, porque a gente pensa, quando tem um caso de obsessão espiritual e que é atendido no centro espírita, normalmente a pessoa, né, se acha em perturbação e busca ajuda numa instituição espírita, a gente sempre pensa em socorrer a pessoa, o encarnado, né, da terrível obsessão, mas muitas vezes o que está precisando mais de socorro é o espírito obsessor, né? E aí, como eu falei, são verdadeiras terapias quando na hora que o perispírito do espírito obsessor se junta com o perispírito do médium, então ali dá um choque anímico, né? Energias magnéticas, elétricas, energias curativas ali também, né? Através, claro, não é só o médium que faz isso, né? Através da direção dos espíritos benfeitores, né, que são os verdadeiros socorristas, né? O médium é um instrumento que tem que ser um instrumento bom, um instrumento afiado, quer dizer, predisposto ao bem, né, como vimos no vídeo passado, né? E o espírito é levado ali e ele se manifesta, faz essa terapia perispiritual e muitas vezes ele fala, esbraveja, destila fel e tudo, e aí ele é doutrinado, é evangelizado, tem a figura do doutrinador, né? E tudo mais, né? E ele é orientado, né? Fraternalmente, não é algo que tem que ser, não pode ser agressivo, de impor, nada disso, orientado fraternalmente a deixar esse processo que faz mais mal a ele, ou tanto mal a ele, ou mais do que a quem ele está perseguindo, né? Muitas vezes faz tanto mal quanto ou até mais, né? Então é algo que se chama a atenção. Aqui, pacientemente atendidos nos abençoados trabalhos de desobsessão, nos quais lhe desperta a lucidez perturbada. Muitas vezes se desperta a lucidez perturbada, eles voltam, né, à realidade naquele momento, concitando-os ao avanço rumo à felicidade que supõe perdida. Então, muitas vezes os atendimentos têm essa coisa, não de resolver ali naquele momento. Você não pode resolver em um momento um negócio, talvez uma desavença que já tem anos, às vezes até séculos, né? E vai resolver ali naquele momento, por melhor que seja o trabalho desobsessivo. Mas não, pelo menos é um despertar, é um começo, certo? E muitas vezes é logrado êxito, né? Se consegue com sucesso. Algumas vezes há situações mais sérias, como descreve aqui também Filomeno. Em outros casos, quando a fixação da ideia venenosa produziu dilacerações nos tecidos muito sutis do perispírito, comprometendo o reequilíbrio que se faria necessário para a libertação voluntária do processo obsessivo, que ocorre com frequência, infelizmente, né? Os instrutores espirituais, durante o transe psicofônico, operam nos centros correspondentes da entidade, produzindo estados de demorada hibernação pela sonoterapia, utilizando outros processos não menos eficientes para ensejarem a recomposição dos centros lesados. Então, muitas vezes, gente, o desequilíbrio é tanto que provoca lesões perispirituais. E aí, como eu te falei, essa coisa terapêutica, na hora que está ali no transe psicofônico, há terapias com relação a isso, levam o espírito ao sono, né, ao refazimento fluídico, que aí são processos que realmente só observando, né, para poder descrever, né? Mas há uma terapia até de refazimento de lesões, imagine, lesões perispirituais, imagine a que ponto chega
o desequilíbrio de um processo, né, de um obsessor num processo obsessivo. Então, esse aí precisa mesmo de socorro, de ajuda, com certeza. Bom, como eu disse, né, os casos mais intensos dessa questão de obsessão espiritual são aqueles que realmente perseguem, são conhecidos, perseguidor e perseguido são grandes conhecidos, né, de muito tempo, né? Mas há casos também de obsessores que são porque gostam de ser, porque preferem, eu já até falei no início do vídeo, né, que preferem ficar naquela situação, né, e se ligam muitas vezes a mentes desavisadas, mentes ociosas e tudo mais, né, que é uma coisa que Manuel Filomeno descreve aqui nesse parágrafo, ó. Obsessores sim, usar transitoriamente que se entregam à fascinação da maldade, quer dizer, não é nem só por uma vingança, uma perseguição, né, uma coisa pessoal, tem uns que são obsessores até porque se comprazem na maldade. Há esses também, né? Como os bandidos do nosso mundo, né? São meio porque igual muitas vezes nenhum tem nenhuma história triste, essa coisa toda, não, entrei pro crime por isso. Não, tem uns que são porque são mal mesmo, porque gostam, né, de fazer os outros sofrer. Existem esses também, sim, né? Nem sempre é por questões só sociais, né? É uma questão pessoal, né? De caráter mesmo, né? Então, obsessores sim, usar transitoriamente que se entregam à fascinação da maldade, né? Se fazem cultores enceguecidos e alucinados por tormentosos desesperos, que se permitindo, detendo-se nos eitos de demorada loucura, em que a consciência assolada pelos propósitos infelizes desvia o rumo das cogitações para reter-se apenas na angulação defeituosa dos sicários, cara, aquele que pratica o mal, né? Então, verdugo impiedoso de si mesmo, pois todo mal sempre termina por infelicitar aqueles que lhe presta culto, ou seja, todo mal que um obsessor causa mal no outro, sim, mas causa mal em si mesmo também, né? Pela lei de causa e efeito, ninguém escapa, nem na terra, nem no plano espiritual. Isso aí é a lei de Deus, né? Não tem jeito, né? Então, assim, essas entidades, essa classe de espíritos governam redutos de sombra e viciação, com sede nas regiões tenebrosas da erraticidade inferior. Então, eles gostam de dominar. E vou dizer uma coisa, viu? Muitas vezes, por exemplo, eu sou um espírito obsessor perturbado que quero perseguir alguém, tenho assessoria dessas entidades tenebrosas, né? Os líderes das sombras. Eles muitas vezes até se procuram eles para que a vingança seja mais, né? Porque eles, vamos dizer, eles são profissionais da obsessão, esses líderes da sombra, né? Esses líderes das trevas espirituais que estão ali mergulhados na ignorância, no ódio, né? Eles muitas vezes não tem nem mais nada necessariamente pessoal para estar ali, mas está ali porque se compraz, né? E eles muitas vezes também eles induzem aqueles que estão atrás de vingança, os ajudam a ir em frente, né? Ainda tem essas associações, né? Como a gente vê em algumas literaturas espíritas, inclusive, né? Obras de Filomeno, obras de André Luiz, por aí, né? Então elas ficam redutos de sombra e viciação, né? Com sede nas regiões tenebrosas da erraticidade inferior, donde se espalham na direção de muitos antros de sofrimento e perturbação na Terra. Então, eles se ligam muitas vezes a ambientes também tenebrosos na Terra, né? Antros de perversão, de sofrimento, essa coisa toda, né? E é interessante que eles têm aqueles que lhes são vítimas como seus objetos, né? Quando um espírito desse que eles acham que são posse deles é socorrido em reuniões de obsessão, eles comparecem lá, né, para esbravejarem. Como é que vocês atrevem a invadir meus domínios? Como é que vocês tiram alguém que me pertence? Olha só, ninguém pertence a ninguém, né? Mas a consciência de culpa daquele espírito estava ali,
ligado por uma escravização psicológica àquele líder das sombras, né? E quando ele consegue se libertar, né? Muitas vezes com a ajuda especializada de um trabalho de desobsessão, e aí aqueles espíritos trevosos fica, quando ele se manifesta na reunião de desobsessões, nessas reuniões são comunicações bem carregadas mesmo, né? Na falta de uma expressão melhor, né? Bem agressivas, vamos dizer assim, né? Ou então, eles não gostam que mexam com os deles, né? Ainda tem esse perfil, né? Então, por exemplo, eu sou um espírito que, como falei, né? Estou perseguindo alguém, então eles, né, me adotam, né, como alguém do bando deles e me ajudam a perseguir a minha vítima. Quando, por um processo de socorro espiritual, me tiram dessa intenção de perseguir alguém, não quero mais perseguir ninguém, né? Eu quero entrar no caminho do equilíbrio, aí eles não gostam, porque tirou um parceiro deles. E quando é alguém dominados por ele, que eles só fazem vampirizar, é que tirou alguém que pertencia a eles. Então são as situações de poder que a gente vê muito parecido na Terra, só que no plano espiritual é muito mais intenso, né? Porque no plano espiritual não tem os limites do corpo físico, da carne, né? Vamos dizer assim. Então é isso, né? E aí aqui Filomena fala assim, reunidos em magotes, quer dizer, em grupos, né? Compactos, momentaneamente ferozes, se disputam primazia, como soe acontecer entre os homens. Veja bem, há espíritos, né, líderes de sombra, que disputam território na erraticidade inferior. Olha a que ponto chega a mente humana desencarnada, quando está ligada ao mal, né? Disputam até territórios, né? Eu estou dando esse riso aqui, gente, não é me desfazendo não, é porque é muito irônico, né? Na verdade, por isso que diz que a Terra é uma imagem imperfeita do plano espiritual, tanto da parte boa quanto da parte ruim também, né? Vamos dizer. E aí, inclusive, a aparência desses espíritos é profundamente alterada pelo desequilíbrio, muitas vezes inconscientemente e outras vezes de propósitos, realmente, para ficarem com aparências aterradoras, para aterrorizarem mais ainda suas vítimas, né? Aqui, ó. Exibindo multiface de horror, com que aparvalham aqueles com quais se hominizam moral, e espiritualmente, acreditam-se por vezes tal aberração a que se entregam. Por exemplo, um assume a forma de um demônio, do diabo, por exemplo. Ele se acredita mesmo que é o diabo. Eu não lembro qual outro livro de Filomeno, eu acho que é Bastidores da Obsessão, em que um espírito se manifesta num trabalho de desobsessão dizendo que é o próprio diabo. E ele realmente tem a forma, né? A forma do diabo mitológico, né? Então, ele criou aquela forma, mas com o tempo ele ficou tão acostumado que ele começou a acreditar que ele era aquilo mesmo. E depois que aquilo ali é diluído, ele se apavora, né? Porque, na verdade, é como o espírito benfeitor que socorreu ele, né? Fala, isso aí é uma fantasia, que para nós aqui não significa nada, é apenas uma fantasia. Não passa disso, né? Como a fantasia que a gente veste no carnaval, vamos dizer assim, ele é uma fantasia usando fluidos perispirituais, né, para construir, fazer essas construções, né, apavorantes, vamos dizer assim, né? Às vezes até se tomam forma de deuses antigos, né? Como se fossem, às vezes querem substituir o próprio Deus, porque representam a justiça, porque aquele que eu estou perseguindo ele fez o mal, então eu estou, né? Muitos são assim, muitos não se dizem maus não, muitos se dizem justiceiros, porque estão perseguindo aqueles que fizeram mal e eles não estão tendo mais do que merecem. Bom, de certa forma eles não estão mentindo não, só que não são eles, né, os eleitos para fazer isso, né, para tomarem um lugar de Deus, né? Com certeza não. Mas realmente, aqueles que realmente se colocam na condição de serem subjugados numa obsessão é porque realmente têm a consciência devedora, vamos dizer assim, perante as leis divinas, né? Isso aí também é fato. Tanto que mais na frente aqui, Manuel Filomeno de Miranda destaca, expressivo o número deles, esses irmãos marginalizados por si mesmo no caminho redentor, que são, todavia, olha que interessante, inconscientes instrumentos da justiça de Deus.
Porque eles acabam sendo, de certa forma, assim, instrumentos da justiça de Deus. Porque todo aquele que cometeu um crime, por exemplo, ele abriu um campo realmente para a influência do mal, para a influência espiritual ruim. Então, acaba sendo inconscientemente instrumento da justiça de Deus, né? Que eles ignoram ou pensam desrespeitar. Pensam que desrespeitam Deus, ou outros ignoram, mas acabam sendo instrumentos inconscientes da justiça de Deus, né? Obsediam outros desencarnados que se convertem a obsessores a seu turno, ou seja, como eu falei aqui, né? Esses grandes líderes da sombra obsediam outros desencarnados para que eles também se tornem obsessores, sejam seus soldados, vamos dizer assim, né? Olha só, é coisa, né, gente? É coisa. Mas é isso, se a gente for comparar o comportamento humano, não tem nada de se espantar, não. Esse comportamento no plano espiritual tem muitos desses no mundo, do mundo material, né? Não é dizer que a gente se espanta como as nossas coisas aqui continuam de forma muito mais intensa no plano espiritual. Acho que esse é o nosso espanto, vamos dizer assim. Bom, e aí o último parágrafo para a gente encerrar, né? Todos, porém, todos eles, nossos irmãos da retaguarda espiritual, onde possivelmente já estivemos também. O que é que eu falei no início do vídeo? Possivelmente já estivemos também como obsessores, que nós não somos santos. E será que não podemos ser ainda, a depender do que nos aconteça? Será que a gente não pode entrar ainda numa corrente de ódio e se fazer obsessor de novo? Oração e vigilância, né? Somente nós que conhecemos a doutrina dos espíritos, codificada por Kardec, né? A doutrina espírita, né? Então, assim, todos eles, onde possivelmente já estivemos também na posição de obsessores, todos nós, né? São necessitados de compaixão e misericórdia. Então, todos são, como nós somos necessitados de compaixão e misericórdia, os obsessores também, aos quais nós já podemos ter sido também, são necessitados de compaixão e misericórdia, né? De intercessão pela prece e oferenda de pensamentos salutares de todos os que se encontram nas lídimas colmeias espiritistas do socorro desobsessivo, né? E aí, ofertando-lhes o pábulo da renovação e a rota luminescente para uma nova marcha, né? Para a renovação, para recomeçar, reiniciar. Ok? Então, são esses os obsessores, os nossos irmãos, que são como nós também já podemos ter estado no lugar deles. Se a gente não for vigilante, podemos estar de novo. Então, esse é o obsessor, né? Que Manuel Filomeno de Miranda descreve aqui para enriquecer mais nosso conhecimento, para a gente acompanhar a narrativa desse livro, né? Que é tão bom, né? Então, encerro por aqui agora, né? No próximo vídeo veremos o obsidiado, vimos o obsessor, no próximo vídeo veremos o obsidiado, né? E a importância do grupo familiar, da família, nesse processo de obsessão espiritual também. Ok, gente? Então, vamos ficando por aqui. A todos que acompanharam aí, um forte abraço e fiquem com Deus.